Boa noite! Mais uma live. Olha que coisa boa, né? E hoje com um assunto bem interessante, né? Uma coisa de todos nós, principalmente hoje no Brasil, né? Mas antes de mais nada, o agradecimento de coração, gente. Que coisa excelente as pessoas estarem buscando conteúdo, estarem buscando conceitos, né? Estarem buscando explicações para a nossa atualidade com muita filosofia. Não canso de repetir, a atualidade são reflexos, né? E filosoficamente nós podemos fazer essa ponte, trazer essa ponte até então, né? E quero agradecer. Hoje eu estou aprendendo a mexer lá no canal, coisa e tal, vendo as estatísticas e tal, e quero agradecer os 26% de estrangeiros que estão acompanhando. Ainda não aprendi quais são os países, coisa e tal, igual eu já sei lá no site, né? Igual eu já sei lá no site como que eu vejo os países que me acompanham, os 80 países. Aqui no canal eu ainda não aprendi, mas eu sei que já são 27% de pessoas atentas ao canal Professor Silvano, com CYLVANO. Canal YouTube Professor Silvano com CYLVANO. Muito obrigado mesmo a essas pessoas no estrangeiro que estão acompanhando também, que já estão aqui. Tenho certeza que migraram lá do meu site, né? É uma honra enorme e os 87% dos brasileiros acompanhando, que coisa espetacular, que beleza, né? As visualizações cada vez aumentando mais. Muito obrigado, é muita honra. Vamos mesmo levar a sério esse nosso país, porque hoje ele é o planeta Terra. Hoje nós estamos finalmente na posição que nós sempre merecíamos ter estado. Mas agora, com a ajuda do povo, com a conscientização do povo, com esse conteúdo patriótico que está acontecendo nas pessoas, estamos realmente submergindo para uma das maiores nações do mundo. Já somos a 10ª economicamente, mas precisamos na educação, principalmente, onde eu mais bato aqui, né? Filosofia, educar, né? O ensino precisa melhorar muito, etc, etc. Mas, dentro dos parâmetros econômicos, já somos uma 10ª nação do mundo. Muito bem. 8h30. Vamos lá? Vamos começar? Vamos no tema. Muito obrigado, então, a todos que estão e a todos que irão ver durante o tempo que ficar e que fica lá no canal, né? Durante a semana, os finais de semana. E o assunto hoje né, não vai ser pesado, não. É para a gente refletir. A filosofia não pesa, não. É para a gente refletir. A gente precisa agora ver essa coisa, violência e criminalidade, né? E o comunismo está manuseando isso com tanto esmerro, né, que é uma coisa muito demoníaca, tanto a violência como a criminalidade. É uma ação demoníaca. Então, por favor, reflitam, ficam calmos, tá? E peçam a Deus ajuda para o compreendimento de vocês, porque é um assunto mesmo que nós vamos falar, né, dos infernais, né? Nós vamos falar de quem promove o inferno. E muita gente está promovendo o inferno sem saber que está promovendo, né? Com a violência e com a criminalidade. E tem uma diferença sim, uma diferença bem, né? Toda criminalidade é uma violência, mas nem toda violência é uma criminalidade. Vocês conseguem compreender isso? É muito comum dentro da filosofia né, essa coisa que vai e vem. Toda criminalidade é uma violência, mas nem toda violência é uma criminalidade, né? Então nós vamos ver como que o comunismo está mexendo isso com a gente, mexendo muito na cabeça da gente. E agora, por exemplo, uma das coisas que está acontecendo, acusaram o pastor, que que era ministro da Educação, acusaram de crime. Então cometeram essa violência acusando de crime. Aí a violência maior, levaram esse pastor para prisão, que é violência pior do que isso para uma família, né?
cristã, e que até então, hoje mesmo, o presidente da República falou que bota a mão no fogo, sim, pela condição e condução de vida dele, né? Mas quando a gente herda essas heranças malditas que a gente herda, né? E a política, a gente está sempre herdando heranças malditas. E principalmente quando se herda heranças de comunismo, que é a própria maldição. Né? O comunismo já começa que ele mata Deus. Vamos entrar um pouco em místico, sim. Nossos quânticos vão ter que entrar um pouco no místico para a gente compreender cada vez melhor. E o comunismo, ele é amaldiçoado. A intenção dele são as maldições. É deixar o ser humano a zero para poder servir. Né? Então isso é o próprio comunismo. Essa perseguição, sim, ao ser humano. Igual eu tenho ouvido falar, um dos grandes jornalistas ali de Brasília, que mexe com os três poderes na maior tranquilidade, no maior conhecimento, ele fala: quem entra na política vai ser triturado por causa de heranças malditas, violências e criminalidade. Né? Então nós vamos ver o que é crime, o que é violência e coisa e tal. E o que o comunismo está nos envolvendo. Né? Então vamos começar primeiro com violência. É aí que eu vou tentar buscar de vocês a violência. Né? Como violência? O que é a violência? Muito bem. A violência, ela vem no espírito. Então, a criança já tem tendências violentas no colo da mãe. Muitas crianças. Né? Tem crianças que precisam, nossa, acorda, será que essa criança tá viva? De tão calma, serena que é. Mas tem uma maioria de crianças que realmente é dado como a brincadeirinha, a coitadinha dessa criança. Mas são crianças que já provocam violência, expõem violência pelo espírito já no colo da mãe. Né? Como tem crianças médias que quando a própria mãe fala você vai ter um irmãozinho, mete a mão na barriga da mãe, chora, grita e berra que não quer aquele irmãozinho. Então é um tipo de violência. É uma criança que já está sujeita às violências. E para isso que nascemos. Né? É para isso que nascemos. Para irmos consertando. É conserto mesmo. Né? Conserto com S. É consertar o espírito. Né? É dar maior conhecimento a esse espírito, porque ele ainda veio numa ignorância. Porque a violência é uma ignorância. Mas uma ignorância que a gente herda, que vem, né? Uma violência que a gente adquire, veio adquirido. Adquire não, a gente vem adquirido, que adquire a criminalidade. Né? E quando se compreende muito bem isso, como é o sistema comunismo, compreende muito bem isso, começa a ter ataques de violência nas crianças. Começa a atacar a criança com violências, para a criança ficar mais violento para se tornar um criminoso. Mas muito bem, nós vamos chegar lá, calma. Por exemplo, eu já tenho citado muito aqui, o Conselho Tutelar, para mim, é o próprio berço da violência. Primeira coisa, tira dos pais o poder de consertar, de corrigir. E muitas vezes é preciso, sim, os tapinhas na bunda, sim, os puxões de orelha, sim, sem criminalizar a criança, que é deixar a criança em estado, né? Aí é um crime. Mas um belo tapa na bunda, um belo puxão de orelha e um bom castigo, é assim que se corrige as violências para mais tarde esse indivíduo não se tornar algo pior. Estão entendendo a sensibilidade da coisa? Estão entendendo a linha tênue da situação violência e criminalidade, e que sistemas políticos absolutistas usam isso com muita
maestria, porque é demoníaco, é do demônio. O demônio sabe disso, que a nossa natureza, né, muitos falam que a nossa natureza é das cavernas, a nossa alma teve um início, né? Então o nosso espírito tem idades, né? A gente vem com idades. Uma criança nasce com 0 anos, mas o espírito pode ter 3.000 anos. Uma criança, né, a gente não sabe como que veio essa evolução para nos tornarmos o que somos agora, ou quem está nascendo agora. Temos que buscar um pouquinho de místico, sim. Não sei aí as pessoas como vão reagir diante disso, mas é uma forma de explicarmos por que temos essa natureza violenta. Nós temos a violência naturalmente e nascemos com ela. E estamos aqui justamente para corrigi-la, para nos tornarmos gente, né? Como diz os pais, virar gente, moleque. Você precisa virar gente, moleque. Né? Por quê? Por excessos que vai adquirindo de violências. Então é onde no berço, no colo, nos primeiros passos, precisa já notar se a criança tem cargas maiores de violência, cargas maiores de ignorância na questão do comportamento. Por que outras crianças não têm? Então, nós temos que ver que há um parâmetro espiritual para a gente nos lançar, assim, aquele ser humano que está chegando, aquele ser humano que vai pertencer ao planeta e que vai pertencer, né, à humanidade e que vai fazer parte de um contexto social e familiar. Né? E essas delicadezas do demônio é uma coisa muito interessante. Já nos anos 60, as universidades até no Brasil aqui já se lançaram de violências à infância. Já se lançaram, sabe? Existem crianças por aí que aos 7 anos já eram obrigados a ir para a sexualidade, por exemplo. E ciências, né, que não sei se adaptaram a religiosos que também achavam isso, ou se convenceram a religiosos de que, é sim, uma criança de 7 anos, de 5, 6, 7 anos, já tem que estar com a sexualidade, já tenta buscar, bota a sexualidade na criança. E hoje nos Estados Unidos, em condições de comunismo, né, caminhando ao comunismo, os próprios pais estão dando hormônios para transfigurar a sexualidade da criança. Não sei se é neurose de pai e mãe. Eu queria ter filha. Nasceu menino, então tá com hormônio masculino para ver se vira se fica macho. Ou então, eu queria um menino, mas queria uma menina. Queria um menino, mas veio uma menina, ataca na menina. Para com isso. É violência que pode se tornar uma criminalidade. E é de intenção do comunismo, como vocês veem. Como está acontecendo agora, escancarado. Porque antes eram experiências científicas fechadas que faziam isso com as crianças. Né? Só que não havia hormônios, por exemplo. Nos anos 60 eu sei que não havia hormônios, nos anos 70. Aí essas coisas de hormônio começou agora, nessa modernidade. Mas as crianças já eram lançadas à sexualidade, à violência da sexualidade, aos 5, 6, 7 anos de idade, e com família concordando. Ciência concordando, família concordando, e tudo mais em volta concordando. Acho isso um crime inafiançável. Não adianta dar dinheiro para consertar isso. É inafiançável. Não tem dinheiro que conserte uma violência dessa com a criança. Não me venha com churumelas de que dinheiro vai consertar essa criança mais tarde, que vai se tornar um adulto, se conseguir se tornar um adulto, porque se não entrar já não for para o hospício, não for para o suicídio, não for para qualquer coisa, nessas condições vibratórias horrorosas e lançadas à criança. Então isso é violência, gente. Do qual essas violências que vão ser... Isso na sexualidade, tem no dinheiro... Né? E eu acho que a pior de todas as violências é ensinar uma criança a corromper-se. Né? A criança tem que aprender a se corromper, porque o mundo se corrompe, então tem que ser corrompível. Essa eu acho, então, terrível. São violências terríveis.
E o comunismo maneja isso com muita, mas com muita sensibilidade. A convencer religiosos, pessoas preparadas biblicamente, que entram nessa conversa, né? De dar essas violências, de praticar essas violências à criança, inafiançáveis, né? E são as 3 violências basicamente que funcionam com a criança, né? Com a gente, com as pessoas. A violência sexual, a violência tem a grana, que está juntamente com sexo, grana e corrupção, né? E o corromper a criança é horrível. Por exemplo, aquela história que nunca me bateu, molha a chupetinha, por exemplo, na cerveja e dá para a criança. Esse vai ser como papai. Isso é inacreditável, uma violência inacreditável, né? Tem a questão sexual, quantas vezes você ouve, pega o rabo de pombinha e faz o que tem que fazer lá no rabo de pombinha, no rabo do porquinho, no rabo... Comum, entre aspas, até então era o que se chama, no adulto se chama zoofilia, né? Uma violência da zoofilia, né? Então, gente, é muito importante a criação de um ser humano. É muito sensível a criação de um ser humano. As pessoas têm que estar muito bem preparadas para colocar um ser humano no planeta e levá-los até as suas independências. Então, a violência tem muita sensibilidade para se ver no que é realmente a violência, e os sistemas comunistas, absolutistas, imperialistas adoram promover isso desde já nas crianças. Comecem a prestar atenção para vocês verem cada coisa horrível que se fala para as crianças. Cada coisa horrível, cada violência horrível da fala, da atitude, de comportamentos que se coloca a criança, e a criança então vai se desenvolvendo achando que isso é correto. Agora, fora o desprezo à criança. É uma violência, então, é outra inafiançável. Não quero este filho, não quero esta filha. Tenho horror de ter tido filhos e não queria ter filho. Então não tenha. Não tenha. Porque este afastamento, mas também não quero nem saber. Tá para lá, vai para lá, manda para a avó, para a tia, para coisa, para não sei o que lá, parará, e não quero nem saber. É porque houve uma ligação espiritual do nascimento. Então vai ter consequências horríveis, sim. Não duvidem, como Deus foi ingrato. É lógico. Assim como o aborto é outra violência. E depois quem fica, além, para os espíritas e os espiritualistas, além da violência à criança, um assassinato. Um assassinato a uma vida, que isso então é crime. O aborto então é um crime. Mas a violência que a mãe se coloca nessa posição, jamais vai sair dela, não adianta. Vão passar anos muito felizes, né? Mas de repente, aí, eu estou deprimido, não sei porquê. Vai filosoficamente lá no passado, para você ver se não teve essas consequências de depressão. Abandonei meus filhos, botei meus filhos para correr, quer saber de filho, não sei o que lá. Agora estou deprimido. Vai ver as consequências. Então, toda violência, por menor que ela seja, ela é traumática. E Freud acha lindo, porque Freud pega o quê? Joga comprimido e esquece, tá? Não adianta. O espírito não esquece. O espírito vai dar consequências dessas atitudes.
então vão ser as depressões. Mas não tem problema, Freud dá remedinho e fica tudo bonitinho. Não fica. Aí não vou nem falar depois do desencarne, aí também vou ser espiritual demais. Mas eu quero falar do espírito mesmo. Carne, espírito e alma. É o que todo mundo tem e a maioria dos seres humanos na Terra acreditam nisso, né? Nessa trindade. Carne, espírito. Então vamos continuar só dentro do espírito, já não vamos falar de continuações espirituais, não. Então, a violência, por menor que ela seja, ela traz traumas. Ainda hoje, eu li no site uma deficiente, né, que relata isso. Foi numa psicóloga freudiana, a psicóloga detonou. Ela era uma criança de 8 anos, que se lembra até hoje, tanto é que ela está relatando, e principalmente o que caiu em cima da mãe. A psicóloga chegou a falar, agora, minha senhora, a vida da senhora acabou, a senhora arranjou uma deficiente. Vai ter que tomar comprimido, se ela ficar ruim, vem tomar. Para. Olha isso, a questão da violência. Olha como Freud se adapta ao comunismo com tranquilidade e ele vem, né, naquela até Marx, né? Aí Marx realmente assume Freud como uma grande terapia à desumanidade. E na Bíblia está lá, em Números, todo pai tem direito ao varão para corrigir o filho. Então, a criança vai saber que está apanhando, né? Porque ela realmente cometeu algo, né? Ela cometeu algo. Então a criança vai saber que ela está apanhando, então vai ter o limite, vai ter o castigo do excesso que ela corrige, que também devem ser, sempre são violências que a criança apronta, né? Morde, bate, rouba, né? Mente, né? São violências. Então, o comunismo tem uma sensibilidade em dar vazão que isso é correto, começando lá então pelo Conselho Tutelar, que tira dos pais a vara para correção e deixa que o Estado corrige. É isso? Agora nós vamos ver a consequência disso. Olha só o que o país está virando. Por esta violência, essas violências iniciais não estarem sendo moldadas, lapidadas, para que o ser humano, aquele filho, realmente vire um diamante, vire um ser humano de verdade, um ser humano humanitário, né? Que humanitário, que é aquele que tem preocupação, sim, com o próximo, em todos os níveis, não só monetário, mas nos níveis também de como lidar. O bom dia para todo mundo, por exemplo. Né? Porque isso é um ser humano que veio para ser humano. Corpo, espírito e alma. Então, eu quero que chamar a atenção mesmo dos pais, né, que querem ter filhos, dos pais que têm filhos e dos pais que já têm adolescentes em casa. A violência. Tentem classificar a menos violência, média violência e mais violência. E principalmente quem identificar já menos violência, não deixe aumentar essa violência, né? Por exemplo, uma criança, quando começa a falar, cala a boca, pai, cala a boca, mãe, tapinha na boca. Opa, sou seu pai, sou sua mãe. Aonde já se viu isso? Veneno de cobra se cura com veneno de cobra. A criança não cometeu nenhum crime para dar um crime e arrancar os dentes da criança. Ela falou um palavrão na mesma temperatura. Porque se hoje ela falou um palavrão, amanhã, e se hoje a criança meteu a mão na barriga
da mãe que está vagar, que não queria irmãozinho, amanhã ela mete a mão na cara dos pais. Ainda sai. Não tem. Não tem como. São pessoas, são índoles que veio violentas. São índoles que pai e mãe tentou e tenta e tem que tentar mais. Porque a criança vai virar o que não devia. E aí vão cometer, né? Vão imediatamente ir para os crimes. Ficou legal, mais ou menos, o que essa situação da violência, da delicadeza, da teia de aranha que a violência nos é, nascemos com ela. Então, é uma questão de evolução, a evolução espiritual, que às vezes tem 3, 4, 5 filhos, e aí nota melhor, é muito melhor, nota melhor ainda as diferenças das violências cometidas que a criança vem. Agora, quem tem um filho, cuidado. Quem tem 2, cuidado ao quadrado. Agora, quem tem 3, tem 4, já começa, não, aquele é mais calmo, aquele é mais violento. Isso, a própria atitude dos irmãos ajuda a moldar os mais violentos. Então, cuidado com a violência, cuidado com essa história de conselho tutelar comunista, de primeira, de fazendo o berço da violência, de tirar dos pais a autoridade de começar a colocar, às vezes crianças muito violentas, os pais gostam, vem trabalhar comigo, e ajuda, porque vai saber tratar as pessoas, vai aprender um ofício, porque a violência, ela pode levar a caminhos que trabalho não é legal, e é o que nós estamos passando, que vai ser agora que nós vamos entrar um pouco para o crime. Mas eu queria saber, deu legal, né? Dá para a gente falar 3 horas só de violência, todos os tipos de violência que acomete do ser humano. Isso é natural do ser humano, é da evolução do ser humano. Os que acreditam, né, na teoria da pré-história, que viemos evoluindo da pré-história, ou nos que acreditam nas encarnações e na evolução do espírito e etc. Tá bom? Muito bem. Aí, nós então agora vamos entrar na criminalidade. Criminalidade tem responsáveis. Criminalidade tem responsáveis, sim. Qual a primeira responsabilidade? Política. A política é responsável, sim, pela criminalidade e principalmente exacerbada. Meia dúzia de criminosos, ok, são realmente uma questão de correção espiritual. Né? Quem tem desvios mentais, tem desvios não sei o que lá, tem 1000 coisas que esses espíritos chegam com os problemas mais adversos, né, para praticarem a criminalidade. E a criminalidade é quando não suportamos mais como violência. É como já virou um crime. Ceifou o próximo. De alguma forma, ceifou o próximo. Cometeu-se um crime. Ceifou com a língua, ceifou com a corrupção social, ceifou com uma arma, ceifou. Então, por isso que é preciso, sim, ter armas em casa. O chefe de família precisa dessa arma. Tem que ter uma resposta à criminalidade, veneno de cobra com veneno de cobra. Vem cometer crime aqui? Infelizmente, a resposta vai ser. E é bíblico, entrou na minha casa para prejudicar minha família, respondo ao extremo. Que é ceifar a própria vida de quem vem para ceifar a vida da família.
Então a criminalidade é política, ainda mais exacerbada. E é o que o comunismo e o absolutismo faz. Não molda a violência ali, então isso vem. E tem várias formas da criminalidade. Então vamos continuar dentro do conselho tutelar. Criança não vai trabalhar até os 18 anos. Hein? Como assim? Criança foi feito para estudar. Estão estudando? Olha as porcarias de diploma que estão saindo por aí. Olha as porcarias de profissional que estão saindo por aí. Verdadeiros genocidas. Criminosos genocidas com diploma na mão. Colocando pessoas em risco nas 3 áreas. Olha o que os veículos de comunicação estão fazendo com a população. Um verdadeiro genocídio mental, confundindo todo mundo. Olha a delicadeza. Já não está nem mais delicado, que nós chegamos num ponto não tem mais nada de delicado. O demônio está atacando direto. Os demoníacos estão aí nos veículos de comunicação fazendo o que quer, o que não quer com a cabeça das pessoas. Sem respeito nenhum a uma Constituição, a uma Bíblia, violentando a criminalidade da Bíblia, das Constituições. Gente, isso é muito sério. Nós não podemos deixar isso passar em branco e nem, pois é, né? Então tá. Não podemos, nós temos que focar isso. Nós estamos sendo vítimas de crimes inafiançáveis. Já não basta quando criança, agora tem que. Até na hora da morte vai ter que ter. Vamos poder evitar isso. Isso não se brinca. E a política é responsável, sim. Olha os diplomas de exatas. Tem coisas caindo em cima da cabeça do povo, é viaduto caindo, é casa caindo, é casa rachando, é rio inundando, é coisa. Tudo por falta de engenharia. É asfalto mal feito matando todo mundo nos asfaltos de tão mal feito. Curvas horrorosas sendo feitas pelas estradas, sem nenhuma engenharia. Existem curvas que se chamam curvas da morte. Isso é crime, isso é criminalidade. E na medicina, então, nem vamos falar, que agora, então, estão inventando vírus agora para matar. Então, a política, ela é a maior responsável, sim, pela criminalidade. E não devia ser responsável, como é no comunismo, da violência em casa. De tirar do pai e da mãe o corrigir do ser humano. É uma política inadmissível. Então, quando se fala em criminalidade, todo mundo já pensa, vou sair na rua e vai ter alguém vai cometer um crime comigo, vai ter um crime, alguma coisa. Então, nós vamos falar então disso também, dessas responsabilidades. Mas como você vê, é política, mas é uma política de todos, não é de um. É uma política que a família precisa ter, é uma política que a escola precisa ter. Da onde hoje os mestres estão sendo violentados até em crime. Acontecem até crimes dentro de sala de aula. Crimes por trabalho. E o que mais generalizou, e o que mais o comunismo gosta, os impérios gostam, de dinheiro, vamos ao narcotráfico, que é o crime hoje mais evidenciado, aonde foi sim uma política lançada a isso.
Quantas cidades, já desde lá dos anos 70, 80, cidades começaram a pegar justamente a parte judicial e proibir de ações em cima dessa criminalidade de narcotráfico, por estarem financiando justamente a política. Hoje, ontem, não sei, eu ouvi uma coisa que eu fiquei estarrecido. Eu parei, eu desliguei o celular, eu parei. Foi hoje, eu ouvi hoje. Foi até um depoimento espetacular que está tendo aí, que eu ouvi ontem. O soldado hoje, o policial na rua, vejam bem, gente, escutem isso, mas escutem com... Faz assim com a orelha para vocês escutarem isso que eu vou falar para vocês. O policial na rua está em dúvida se ele pode ou não algemar, porque de repente ele vai ser processado. Repito, os policiais estão em dúvida quando eles podem ou não algemar o meliante que está em estado de violência e crime. Violência exacerbada, que é crime, e em criminalidade. Porque senão o policial vai ser judicialmente. Pensa bem se isso é política. Pensa bem se nós podemos conviver numa sociedade desse jeito, onde a gente paga o policial e o criminoso paga político para ser político. Olha o rodízio da coisa. A gente paga o policial, paga o político, e o criminoso paga o político, e o policial não sabe o que faz na hora da ação, e ainda pode ser repreendido. É em âmbito filosófico, não vamos entrar dentro dentro da notícia, Vamos falar dentro da... Então, é isso que eu queria passar para vocês, para parar para pensar e ver se podemos mais estar sendo regidos por um sistema político dessa forma. Não tem condição. A insegurança generalizada. Primeiro, que você não sabe o filho que você está criando. Segundo, você não sabe o policial que está te defendendo. Terceiro, você não sabe o judiciário, que é o maior crime que está sendo cometido no país. O judiciário, a forma de judiciário que está sendo feita, que vem vindo sendo feita, é inadmissível. Lei é lei. E lei é para isso. Pode, não pode. Ah, mas e se? Pode ou não pode? É isso que é lei. Se lei não for pode, não pode, então não é lei. Desistam disso. Ninguém consegue viver. Por isso temos as leis de Moisés, temos as leis, de todas as formas. Para tudo tem lei, para dentro das casas tem lei. Então os pais precisam botar lei, sim. As escolas têm leis, as cidades têm leis, as empresas têm leis. Tudo tem lei, sim ou não. Agora, abrir as leis, deixá-las maleáveis e pensáveis para corromper, por favor, aonde nós estamos? Aonde nós estamos? E hoje, por exemplo, estão aí, vocês querem ou não querem ter escolas militares?
Como assim? Dá licença de ter? É preciso ter. E que os mais violentos dos filhos estejam lá dentro dessa escola. Muito simples. Que lá ninguém vai bater até matar na escola. Muito ao contrário. Vai mexer no espírito, no conhecimento. Vai dar às crianças um comportamento correto diante das leis que regem o país. Realmente, o judiciário que se abateu na nação brasileira é porcaria. Porqueira. Todos eles tinham que estar assim dentro dos porcos e ser lançados ao mar, que é o que Cristo fez com os espíritos que não sacaram que a coisa tem que funcionar dentro de parâmetros humanitários. Amar ao próximo. Então, sabe, vamos parar para pensar todo mundo. Eu estou só jogando conteúdo para vocês, para vocês, sabe, conceituarem e ver como é o que vocês podem ajudar, o pouquinho que vocês podem ajudar nesse sentido. E ficarem indignados, sim, com a advocacia brasileira. Nós temos que nos indignar, sim, do comportamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal nos últimos, principalmente agora que tudo ficou às claras, porque até então eles estavam demonicamente, né, trazendo a gente, mas de repente, como Deus é Pai, opa! Olha o que estão fazendo com a Constituição de vocês. E vamos aproveitar que estamos com um líder que está nos ouvindo e nós a ele. Que falta de razão é que não falta para esse líder, que vem mostrando desde 2019. Falta de razões econômicas que não faltam no Ministério da Economia, falta de razão que não falta no Ministério de Energia, falta de razão que não falta no Ministério de Infraestrutura, falta de razão que não falta no Ministério da Agricultura. Mas o Ministério da... E primeiro já começa errado, Educação, que eu acho que não é Ministério de Educação, é Ministério do Ensino. Aí está vindo até uma CPI. Honestamente, não é uma CPI para os últimos 2 anos. Porque o Ministério, tem que falar, né, da Educação, o Ministério da Educação herdou, sim, uma herança maldita. Herdou, sim. E tem vídeos meus já 2, 3 anos atrás, eu acho que é o Letrando Alfabetização, ou Alfabetizando Letrar. Quem devia cuidar da educação é a escola, a prefeitura de cada cidade. Vem falando isso já há 2, 3 anos, já tem vídeo. O bom esse negócio de vídeo é bom isso, né? Ou a gente escreveu ter vídeo, né? Eu falei isso há 10 anos atrás. Tá aí, né? Então, a educação que está totalmente vinculada à criminalidade, primeiro que estão há muito tempo cometendo crimes de corrupção lá dentro, ainda estão cometendo crime com o professorado e crime com os alunos. E que isso sirva de experiência agora, igual vai ser com a Petrobras, nós ainda vamos falar da Petrobras, e que sirva de experiência para essa CPI dessa comunicação, que tomara que esse governo republicano dê tudo direto à prefeitura e às escolas, aonde diretores, pais, alunos e funcionários dirigem o ensino do país. Porque aquela distância
Lá em Brasília, não é assim que funciona. Não vamos dar conta. Porque a violência e o mal natural do ser humano sempre vai ter. Aí fala, porque é pastor, porque é padre, porque é religioso, porque é não sei o que lá, porque é formado, que coisa. A violência não tem diploma, a violência não tem púlpito. O violar o ser humano não, ele é do espírito. E se você não souber domesticar o espírito, então o melhor é todos estarem perto do que se precisa vigiar. Dinheiro de escola é direto à escola. E todos da escola que fiquem ali vigiando, e vai diminuir e muito a criminalidade. Vai ser muito mais difícil de pegar uma criança dessa e levar para o beco. E agora você vai ter dinheiro, sexo e vai corromper. Que é o que político faz. Sexo, dinheiro e corrupção. Só que é chique, é político. E a criança lá no beco, o moleque lá no beco é um pobre coitado, não sei o que lá. Vítimas da sociedade, vítimas da política. Não são vítimas da sociedade, não. São vítimas da política e dos políticos que também agem criminosamente como eles lá no beco. Já está terminando. Olha que pena. E quanta coisa que a gente teria que falar. E muito mais coisas que eu sei que vocês vão conversar e vão falar e vão se expor. Porque se estão aqui e vão ouvir amanhã, coisa e tal, é porque tem essa índole espiritual de conduzir o ser humano a leis. Vamos prestar atenção nisso. Violência, toda criminalidade é uma violência, mas nem toda violência é uma criminalidade. Ela vai se tornar criminalidade. E é questão política, porque são os políticos os primeiros criminosos de uma nação. E é uma formação de quadrilha, comunismo, imperialismo, absolutismo. É uma formação de quadrilha. República nos dá a responsabilidade. Se eu sou um diretor de escola, eu tenho a responsabilidade ali. Então, que venha o dinheiro, que venha tudo, e tem os pais, tem tudo ali. Isso é república democrática. E em todos os setores deveria ser assim. Porque esse repasse de situações é para corromper e é para segurar e ser pago, principalmente hoje na América Latina, agora América do Norte, pelo narcotráfico. Droga todo mundo que dá dinheiro para nós. Que também estão tudo com as drogas também. A droga do sexo, a droga do dinheiro e a droga da corrupção. É melhor você, sabe? Não tem melhor, né? Falar que é melhor ser cachaceiro, não sei o que lá. Mas, não é não. É tudo uma destruição do espírito. Nada é melhor. Mas, sabe, mexer com o próximo é a política. Quem quer ser político é o próximo. Então, cuidado com os crimes que se está acometendo com o próximo. E que não faltou foi no comunismo. Não faltou crime. Estamos envoltos no meio da criminalidade mesmo. Aí ficam focando, mas é o narcotráfico. Vamos dar um passinho a mais. É a política e seus políticos dentro de um sistema
político chamado comunismo, absolutismo, socialismo radical. Grita, berre, esperneie, faça o que quiser. Tem culpado? Tem. Políticos e a política do sistema adotado. Tudo começa, é o alto, né, o pico da pirâmide, que aí fala, não, é um problema social, é lá de baixo, é um problema social. Não é não. Não é não. Podem ter certeza absoluta. Peço até a todos que estão aí, se quiserem fazer as orações de vocês, para iluminar, para ajudar, porque nossas vidas não estão seguras nem dentro de casa. É o que nós estamos passando com o comunismo. Nem dentro das nossas casas, nossas vidas estão seguras mais. E antes, como eu tenho também uma reflexão dos Salmos 91 que eu faço, de cada versículo do Salmos 91, antigamente, volto a repetir, antigamente, os Salmos 91 estava na porta das lojas. Era a única proteção que se tinha nos Salmos 91, na porta das lojas. E já sentíamos protegidos por aquele salmo. Hoje é grade, é coisa, é função, é arma, é coisa. E tem que ter, porque eu estou cuidando da minha vida. Vamos refletir. E outra coisa que eu já vi nos cristãos, judeus, simpatizantes e céticos, toda vez que esse presidente da República fala sobre armas, presta atenção para vocês, para quem acompanha os discursos dele, que quando ele está em multidão fazendo discurso, ele fala outra coisa, e o porte de arma. O povo, lógico, eu quero a defesa da minha vida. É o momento mais aplaudido. Eu já tenho visto isso já há 2 anos, nesses discursos que eu venho acompanhando do nosso presidente da República republicano. Na hora que fala no porte das armas, é um E total e generalizado. É o momento mais aplaudido que ele tem. Vejam vocês a importância que está se dando às nossas vidas, a defesa das nossas vidas. Isso é muito importante, não é mesmo? Então tá, então vamos parar? Ótimo, né? É até gostoso, ou vontade de falar mais 1 hora, que aí fica mais aliviado ainda, e tenho certeza que vocês vão pensando e cada vez vão, né? Que o total da história, eu quero que vocês coloquem mais ou menos isso na cabeça. Criminalidade não é um problema social. Criminalidade é um problema político. E do político que tem que saber como conduzir isso. E o nosso republicano, a nossa república sabe muito bem como conduzir. Armas, escolas militares, leis, sim ou não, leis constitucionalizadas, e vamos ter uma vida muito melhor, os seus filhos e seus netos. Valeu? Professor Silvano, canal YouTube Professor Silvano com CYLVANO. Certo? Violência, criminalidade. A violência torna-se a criminalidade, mas a criminalidade não faz a violência, é a violência que faz. Ok? Muito bem. Valeu, gente. Namastê. Que Deus proteja-nos cada vez mais. Se soubermos em conhecimento a essas verdades, teremos a liberdade de ser felizes com o nosso país e com essa bandeira. Linda, né? E muito significativa, como já vimos, né? Valeu, gente. Valeu mesmo. Muito obrigado. Valeu. Até mais. Até mais.